Senhor, nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez vos damos graças por nesta quarta-feira, neste dia 19 de fevereiro de 2020, estarmos sendo usados por Ti para levarmos este alimento, esta comida maravilhosa, esta revelação espiritual que nos é dada pelo Seu Santo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, a amada Igreja Global de Adoração a Deus, onde estamos formando o corpo de Cristo espiritual, onde estamos ministrando a palavra de Deus viva e eficaz em todo o Brasil e em todos os países do mundo, em amor, inclusive, à sua igreja perseguida naqueles 50 países que constantemente estamos ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor em amor à plenitude dos gentios que têm de entrar e que vivem naqueles 50 países, em amor à sua igreja perseguida e à plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem em todos os países do mundo. Hoje, nós vos damos graças por este alerta que o seu Espírito Santo nos traz em nome de Jesus, para que nós vigiemos, inclusive antes de orar, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós temos que dar condições ao nosso espírito de subjugar a nossa carne para que possamos ser pessoas espirituais, para que possamos ser casa de Cristo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, se tão somente conservarmos firme a nossa fé, para ser templos do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Portanto, irmãos, uma boa tarde para todos. Vamos vigiar antes de orar, porque hoje o Espírito Santo de Deus nos mostra uma passagem bíblica em que estavam presentes o apóstolo Paulo e Silas, e eles iam diariamente à oração, e uma jovem que tinha espírito de adivinhação foi até eles, os seguia. Por muitos dias os seguiu, falando que eles eram servos do Deus Altíssimo, que estavam anunciando a todos eles o caminho da salvação, só que esta jovem estava possessa por um espírito, um demônio, ela estava endemoniada, e só depois de muitos dias que ela fez, que ela repetiu, que ela os seguia, que Paulo se perturbou, que Paulo caiu em si, que o Espírito Santo de Deus mostrou a Paulo, ao apóstolo Paulo, que aquilo ali era um demônio. Paulo, ela seguia, declarava, o demônio, na verdade, a estava usando, porque ela estava possessa. Ela era uma jovem com espírito de adivinhação, e o espírito de adivinhação é um demônio. Ela seguia a Paulo e a Silas por muitos dias, declarando: estes homens que nos pregam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha o demônio falando de Deus, olha o que nós temos que vigiar. Deus nos mostra para vigiarmos que muitas pessoas que estão falando de Deus, que estão pregando Deus, elas na verdade estão possessas de espíritos, de demônios. Elas na verdade são lobos devoradores, acautelados, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15, Mateus capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E nesta passagem, esta jovem com espírito de adivinhação, possessa de um demônio,
ela estava seguindo a Paulo e a Silas por muitos dias, falando de Deus, colocando o nome de Deus, o Deus Altíssimo. Só que aquilo ali era um demônio. Só depois de muitos dias que Paulo se incomodou, que o Espírito Santo de Deus tocou no coração de Paulo para repreender aquele demônio. Portanto, vejamos o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16, 17 e 18, que fala sobre a jovem adivinhadora. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro, o diabo veio ao encontro dela, como aquele demônio que estava possuindo aquele homem que vivia nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, ele correu ao encontro de Jesus e se prostrou aos pés de Jesus. Então nós temos que vigiar muito, amados. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós por muitos dias, clamava, dizendo: estes homens, esta seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha aí, ela falando de Deus, ela falando de caminho da salvação. Parecia ser uma coisa que vinha do coração de Deus para o coração daquela jovem adivinhadora, mas não era. O demônio a estava usando, o demônio, o espírito de adivinhação, a estava usando para ela enganar a Paulo e a Silas. E ela, por muitos dias, ela repetiu os seus feitos. Aí vamos ver Atos capítulo 16, versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. E isto fez ela por muitos dias, seguindo a Paulo, a Silas e a Paulo, clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí voltemos. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu, ou seja, na mesma hora saiu, aquele Espírito saiu dela. Mas por que Paulo não fez isso no primeiro dia? Por que Paulo não fez isso no segundo dia? Ela fez isso, ela seguia a Paulo e a Silas, clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, por muitos dias. E é o que acontece, irmãos. Vamos tomar cuidado. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que se não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Portanto, Paulo e Silas, por muitos dias, eles estiveram com a sua visão espiritual encoberta, mesmo eles orando, eles saindo à oração, a jovem os seguia com aquele espírito de adivinhação, com aquele demônio, declarando, dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto acontece em muitas denominações, pessoas inclusive fazendo a obra de Deus, falando o nome de Deus, pregando a palavra de Deus, invocando o nome de Deus, mas que na verdade estão sendo usados por espíritos, por demônios. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelar, Mateus 7, 15. Porque acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós,
vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esta jovem adivinhadora, ela ia até eles vestida como ovelha, falando do Deus Altíssimo, falando que aqueles homens que Paulo e Silas ensinavam, estavam pregando para eles o caminho da salvação, mas era um demônio, era um lobo disfarçado em pele de ovelhas que estava escondido por detrás daquela capa, daquela carapuça. Portanto, vamos vigiar, amada igreja. Vamos acordar, vamos ser espirituais para que ninguém nos engane. A paz de Cristo para todos. Uma quarta-feira de grandes bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.